Em primeiro lugar, eu amei, foi a coisa mais incrível trabalhar com essa mesa, nessa ideia de um seminário ou encontro que não tem exatamente um centro, que não é hierarquizado da forma tradicional, uns ouvindo e outros falando, um palco e uma plateia. E eu estou respondendo isso não só com a minha cabeça, mas com o meu corpo também. Eu não gosto de seminários, eu acabo seminários muito cansado, normalmente esgotado. E eu não estou acabando este seminário cansado nem esgotado, ainda que eu tenha trabalhado muito para ele acontecer. Então isso foi uma coisa muito legal e muito surpreendente. Assim, não estava esperando, superou as minhas expectativas esse formato de trabalho. Estou muito contente, muito grato que a mesa vai ficar aqui, que a gente vai poder utilizar ela muitas outras vezes e copiar também, porque isso aí, afinal de contas, espero que seja um código aberto também, né? Essa é a primeira questão. Em relação ao conteúdo, aí eu acho que tem uma crítica. Eu acho que aí foi aberto demais, do meu ponto de vista, porque ainda que tivéssemos essa questão da classe média, da cidade do futuro, dos 4 temas, aí eu acho que tenho a impressão que foi uma falha nossa de encaminhamento. A gente não conseguiu construir um lugar mais destacado das nossas verdades. Todo mundo estará aqui para dar suas opiniões. Acho que nós construímos pouco um lugar de pensar, de sonhar, de pensar quais são as possibilidades. E uma coisa que eu falei no comecinho, que eu acho que a gente fez pouco, na verdade, e se essa classe média existir? Tenho a impressão que aqueles que acreditavam que ela existia continuam acreditando, e os que acreditavam que eles são pobres disfarçados continuam acreditando. Acho que aí o potencial transformador, acho que não é culpa da mesa, é culpa provavelmente minha, nossa, que construímos a programação. A gente podia ter sido talvez um pouco mais radical, ou ter preparado alguma agenda para essas discussões de uma forma um pouco mais fechada em alguns momentos. Acho que ainda assim eu acho que o objetivo inicial da gente sair daqui mais inteligente do que a gente entrou, eu acho que ele foi cumprido. Eu me sinto pelo menos mais inteligente. Para mim saiu muito claramente um conceito que eu não tinha formulado antes, que é a nova classe média. Na verdade é uma nova condição de vida a qual várias pessoas estão acessando, seja descendendo da antiga classe média para a nova classe média, seja ascendendo para uma condição de renda que permita usar o espaço e a cidade, e a nova condição de trabalho na divisão espaço-temporal. Isso está claro para mim como 2 frentes de contribuição. Com relação à classe média, assim, eu vim muito preconceituosa, porque eu fui formada pela opinião pública. Eu nunca estudei nada especificamente de classe média, mas eu vim com a formação do jornal, que é uma formação que tem um preconceito embutido. E eu hoje me sinto muito mais móvel com esse conteúdo, até porque a definição dele para mim ainda está nebulosa. Então eu achei que foi muito bom desse ponto de vista. Assim, eu desmontei alguns preconceitos e acho que a mesa e o formato do seminário teve a ver com o desmonte, porque eu me movi nos conteúdos de uma forma mais aberta. Eu acho que estou saindo mais com questionamentos do que com certezas. Acho que, imagino, como todo mundo aqui, acho que a gente talvez não tenha chegado em pontos conclusivos, porque na verdade a pergunta é boa, né? Assim, a provocação é boa, ela não é uma questão que demanda uma resposta concreta, ela é de fato especulativa. E eu acho que me mobilizou a pensar sobre várias coisas. Também abriu um horizonte para pensar essa questão da classe média e para as direções de para onde a gente está indo. Se a gente não pensar essa nova classe média pelo viés da educação, a gente vai sempre cair naquela ideia de que a classe média ela é apenas a classe baixa que teve um aumento, o acesso ao consumo. Eu acho que se a gente pensar um pouco pelo viés da educação, pensando a educação como uma ferramenta, a gente consegue enxergar essa classe média como uma classe que consegue se mover socialmente, consegue se integrar à sociedade, consegue se fazer como um verdadeiro cidadão, entende? Então eu acho que se eu pudesse reformular esse workshop, eu acrescentaria a educação, acrescentaria essa categoria como ferramenta mesmo, como ferramenta de ascensão social. Eu acho que vale a pena para a gente enxergar quantas nuances diferentes tem essa nova classe média.
Porque que vários mundos cabem dentro dessa faixa determinada de 3 a 6 salários mínimos, de não sei quantos % alfabetizados, quantos mundos diferentes cabem ali dentro. E assim, para ser bem sincero, no começo eu estava pensando, nossa, eu tô sentindo uma falta de encontrar uma opinião concreta de como isso se manifesta na cidade, fisicamente na cidade. Mas aí no resultado final eu penso, né, todos nós, seja como arquitetos ou seja como usuários, estamos pensando a cidade continuamente. Então o que eu carrego daqui é justamente isso, vários conceitos que me fazem, que acrescentam na minha vida como estudante de arquitetura, futuramente arquiteto, a pensar uma cidade melhor. Bastante interessante, inclusive esse formato, né? Um workshop, geralmente as pessoas vêm apresentar alguns trabalhos pré-executados. Eu acho que aqui foi esse formato diferente, quase de brainstorm, né? A partir de temas propostos, ao invés de a gente assistir a alguns trabalhos, acho que aqui a gente sai com ideias, questionamentos, né? Talvez o produto desse workshop seja, de fato, artigos ou novas ideias de projetos de pesquisas que vão sair por conta de uma discussão. Eu também venho da sociologia, mas eu acho que justamente de uma certa maneira tem muito a ver com uma forma de pensar a sociologia que não de analisar, mas de tecer. Eu acho que a mesa ela propicia essa questão de tecer relações, mas também tirando uma certa hierarquia entre conhecimentos, de poder misturar a opinião e a experiência. Eu conheço mais técnico, então acho que isso faz parte. Essa situação espacial, e para a gente que está aqui, que acredita nessa proposição do espaço e do desenho como transformador de alguma coisa, eu acho que é particularmente interessante, assim, porque a situação da mesa, ela realmente instaura um tipo de situação de troca e força, de alguma forma, uma horizontalidade. Eu acho que isso é muito bonito, né, da mesa. A perspectiva de que a mesa vai ficar aqui, eu acho que é ótimo, porque, enfim, realmente, se isso for apropriado, e a Casa do Povo, a proposta da Casa do Povo, acho que dialoga. Isso que é bonito também, né? Que a instituição que vai abrigar a mesa, ela tá tão aberta quanto a mesa no sentido da proposição. Então, esse diálogo é absolutamente fundamental. Confesso que a provocação das 4 categorias, a princípio, ela me incomodou, mas por puro preconceito mesmo, enfim, de toda coisa que a gente tem na academia, de crítica e de revisionismo mesmo, de entender que isso já está datado. E eu achei muito potente, no final das contas, ter pensado a partir dessas categorias, assim, e, enfim, gerou questões interessantes, assim. Apesar de ser um recorte que, a princípio, eu achei que foi arbitrário, ele mostrou algumas potências, assim. A mesa é evidência material de um processo coletivo, não a minha autoria, não. Essa é a coletiva que eu participo no Berlim. Para nós, para a coletiva, ela não é um produto, ela é um conceito. E esse conceito não é propriedade e autoria da coletiva, não. É para copiar, para transformar. Para mim, que o mais importante do conceito da mesa Y é que ela é um símbolo de esperança da democracia. Que nós, artistas, arquitetos, temos a responsabilidade de acreditar na democracia. Se nós não acreditamos, quem vai acreditar?